boa noite. Estamos recebendo aqui hoje o Jonathan Borges. Jonathan é ex-atleta profissional, é amigo da gente. Eu tenho o prazer de gozar da sua amizade, né, de um pouco do convívio com o Jonathan. E o Jonathan vai contar um pouco pra gente do projeto JB12. Vai contar um pouco dele, contar um pouco do projeto JB12, projeto Joga Garoto. E é mais um dos missionários que eu encontrei pelo caminho da minha vida aí. Então, Jonathan, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar um pouco de você e um pouco do programa, começando pelo seu boa noite, falando com o nosso telespectador, para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho. Então, boa noite a você, Greg, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço muito a presença aqui no programa. O projeto JB12, ele iniciou em 2012, né? E eu tive todo um trajeto no esporte, e ele se chama JB12 porque é referente aos 12 anos que eu me dediquei ao futebol de base e o profissional, né? Saindo da base até o profissional. E durante todo esse período eu presenciei bastante situações, né? Situações boas e situações não tão boas assim. E jogando e participando com diversos atletas amigos de diferentes classes sociais. E muitos deles, aqueles que não tinham uma certa condição estrutural e tinham uma qualidade técnica, às vezes eles não conseguiam se desenvolver, né, por conta desses fatores. Então, quando eu era ainda atleta do juvenil, eu tinha feito uma promessa até para mim mesmo e com a minha família que se um dia eu chegasse ao profissional, de alguma forma eu ia contribuir com essas pessoas na parte do esporte, né, motivacional, para que eles conseguissem continuar a sua trajetória, e nessa parte estrutural também, ou de alguma maneira com alimento, com vestimenta, para que isso não prejudicasse o seu desenvolvimento. E você, esse é um pouquinho de tudo isso. Você falou que foi atleta, né? Olhando para essa garotada que vem por aí, para as famílias, a gente vai falar um pouco de família, de envolvimento. Mas que clube você passou? Como é que foi isso? Você começou com quantos anos jogar bola? Então, e por que clube você passou? E por que você encerrou tão jovem a carreira? Eu comecei com 7 anos, primeiro no futsal, logo nos anos iniciais, disputando mais os torneios dos colégios. E logo depois eu já fui para o campo. Eu tive a possibilidade de ter bons professores na base, com 8 anos de idade já no campo, sempre fui goleiro, né? Acompanhava muito a trajetória de alguns goleiros, como Tafarel, como Buffon, como Dida, então ele já tinha uma certa referência. Aliás, você lembra o Dida? Eu lembro. Acho que até de vez em quando tem algumas pessoas que nos bastidores chamam ele de Dida, não sei se é por causa disso, talvez seja, não sei, eu nunca te perguntei, é por isso? É por isso, e eu era corintiano e ele jogava no Corinthians também. Você era corintiano? Não, não é não, quer dizer, eu sou corintiano. Ah, você né? é eu sou corintiano. E certamente, por toda a trajetória que ele teve no Corinthians também, acabou linkando um pouco da fisionomia, que era parecido, né? E essa relação também. E aí, então, já tinha essas referências. Então, comecei a jogar, então foi na escolinha do Flamengo no primeiro momento, depois a primeira viagem que eu tive foi para Bauru, tive a possibilidade de jogar no time do Baroninho, né? Que Baroninho, que foi jogador do Palmeiras, né? Isso, jogou no Flamengo também, e depois eu teve um projeto aqui em São Paulo do Grupo Pão de Açúcar, e foi para montar o time hoje chamado Audax, Grêmio Osasco Audax. Foi o primeiro grande clube que eu fui, que eu tive a possibilidade de me preparar, de me desenvolver. E a partir daí, depois eu fui jogando em alguns outros clubes. Passei pela Portuguesa, passei pelo São Paulo, passei pelo Santo André, isso nas categorias de base. E depois, mais nos anos finais, eu joguei pelo Barueri, joguei um pouco no Juventus da Moca e depois no Osasco novamente. E o término da minha pequena trajetória se deu muito em função de lesões, né? A gente que é goleiro, a gente tem que estar sempre, o alto rendimento ele é 100%, então ele não pode, se a gente fica 2 semanas, 1 semana, 3 dias sem treinar, a gente já perde muito. E o goleiro não tem uma rotatividade, né? Então o goleiro entra e é muito difícil ele ser trocado, né? Só se tiver alguma falha ou falhas consecutivas. Que então, o diga Rogério Ceni, é isso? Que o diga Rogério Ceni, né?
Então chegou um momento que eu tive que escolher se eu seguia realmente ou se eu ia para um outro caminho, porque depois também, se não desse certo, eu teria um espaço de tempo muito grande. Então, aí eu resolvi encerrar devido a isso, né? Devido ao tempo que eu teria de recuperação e o tempo se esse tempo ele realmente seria compensado depois. Bacana. Agora que nós falamos um pouquinho de você, vamos falar um pouco também do projeto, né? Falar um pouco mais. Como eu disse no início do programa, eu considero realmente, Jonathan, a gente chama o Jonathan de JB, tá? Então a gente já acostumou como JB, nem sempre o JB12, que o 12 a gente deixa para divulgação do projeto, mas o JB. Jonathan, como é que você deu? Você falou, pô, preciso, já contou pra gente que tem todo esse seu envolvimento, essa promessa que você fez para você mesmo, como você disse, por tudo que você viu de dificuldade nos bastidores, no convívio. A gente sabe como é que é, e eu particularmente, você sabe, eu também tenho um filho que graças a Deus já está no profissional também, mas a gente vê muita coisa nessa caminhada, e você lá dentro, como às vezes o próprio Gabriel me diz, pai, você não tem noção do que é o dia a dia, por tudo que você vê por fora, mas o dia a dia, o convívio, a situação de cada pessoa, quando chega aqui no nível do profissional, tem toda essa dedicação mesmo, mas tem toda uma história que está por trás desse atleta que muitas vezes as pessoas não sabem. Ontem eu vi o Cássio falando, foi ontem, acho que eu vi um pouco do Cássio falando num programa de rádio, Cássio, goleiro do Corinthians. E eles dizem, né, os comentaristas todos, que estão acostumados com esse meio do futebol e outros meios também, que a gente está falando do futebol, mas existem tantos outros no esporte, que mostram isso pra gente, né, essa dificuldade da caminhada, tudo que está lá. Depois que vê o jogador de sucesso, quase ninguém vê o que se passou atrás de tudo isso. E aí é que entra, Jota, aqueles que ficaram pelo caminho ou aqueles que ainda têm um sonho, que eu acho que é um pouco disso que o projeto também trabalha. Porque você falou um pouco da parte mais assistencial do projeto. Nós vamos falar um pouco mais, muito mais do projeto nos próximos 2 blocos do programa. Mas tá ficando com gosto de quero mais, e daqui a pouco a gente está voltando aí para o 2º bloco do programa, nessa entrevista gostosa com o Jonathan Borges, do projeto Joga Garoto. Já a gente volta. Voltando para o 2º bloco do programa Missão, hoje recebendo aqui o JB, né, o nosso amigo JB do projeto Joga Garoto, o JB12, né, um projeto que fala, conta pra gente, ô Jota, você já falou uma porção de coisa aí, você falou um pouco, como eu te disse, da tua promessa, mas certamente o início de tudo isso, como é que foi a caminhada, como é que tem sido nesses quase 3 anos de projeto, né? Depois vamos devagarzinho discorrendo sobre o projeto. Como é que começou, né? Aonde começou, com que apoios, se é que teve, porque no começo foi sempre muito difícil, hoje tem um pouquinho, mas também é muito pouco perto do que pode ter. Eu sei porque eu acompanho de perto, mas pode falar pra gente. Então, Greg, o projeto, ele, embora ele leve o nome de Projeto JB12, ele é um projeto altamente coletivo, né? Então eu, num primeiro momento, quando iniciamos, eu convidei um grupo de amigos que eram ligados ao esporte ou que tinham uma trajetória no esporte e outros que não tinham uma trajetória no esporte, como atleta de alto rendimento, mas que eram amigos próximos. E nós resolvemos, vamos criar um projeto com essa ideia de defender a ideia de um esporte
de inclusão coletiva, né, de uma certa forma com coleta de alimento, vestimento e materiais de necessidades básicas para as comunidades, mas ao mesmo tempo que também desenvolvesse toda essa questão educativa, cultural, inclusiva e de motivação para o atleta. Então, nós iniciamos com um evento, né, e na época tinha o apoio também do AD Guarulhos. Eu agradeço também, a gente já se conhecia antes, e também do secretário de Educação, né, o atual, que na época era o professor Macir, que também eu já conhecia, e nós iniciamos o projeto, fizemos um evento do qual nós convidamos professores, amigos, atletas femininas, e realizamos um evento com caráter inclusivo. Então, a ideia era que cada um que participasse levasse 1 quilo de alimento não perecível, e esses alimentos depois nós destinamos para uma instituição chamada CIAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio Autista de Guarulhos. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. E até hoje os projetos são assim, porque ele é um projeto itinerante, né? Sim. Ele vai sim. andando de lugar em lugar, não é num lugar fixo. Isso. Então, esse foi a primeira ideia. E depois, em 2013, nós utilizávamos um espaço lá no CECAP, e aí nós criamos um evento, um elenco fixo, e esses elencos nós convidávamos vários amigos, várias equipes da cidade que disputam os torneios amadores da cidade, ou amigos ex-profissionais que têm equipes, então nós convidávamos eles para ir lá, e eles jogavam toda semanalmente, porque o projeto ele só acontece no final de semana. Então todos os participantes, os atletas, eles têm as atividades durante a semana, e no final de semana nós se reunimos para realizar o projeto. Então esses jogos aconteciam lá. Então depois de um mês, portanto que acontecia 4, 5, 6 jogos, a gente tinha um montante de alimentos. E aí as instituições iam no clube, conheciam um pouco do nosso projeto e levavam esses alimentos. Depois, para o ano de 2014, nós criamos um outro formato. E aí que a gente deu o nome de Espetáculo Além das Quadras. E o Espetáculo Além das Quadras também foi um nome que foi sugerido pelos próprios participantes. Então os atletas, eles fizeram uma votação, e aí nós escrevemos esse nome Espetáculo Além das Quadras, onde o espetáculo, ele está na ideia de o espetáculo do jogo. Né? A gente sempre fala o espetáculo do jogo, o espetáculo da arte. Então, o fato de eles estarem jogando com coleta de alimentos para entregar para instituições, então isso era o espetáculo. E o Além das Quadras é porque o projeto ele saía do espaço onde que se realizava esses jogos, que é o futebol, e ia para as comunidades, daí o trabalho itinerante. Então, ia para as comunidades entregar, conhecer as instituições, as comunidades no local, e aí nós promovemos um evento para essa comunidade. Então nós pegamos um espaço público, e aí nesse espaço público nós realizamos lá uma série de questões relacionadas à cultura, educação e inclusão. Então leitura de livros infantis, videogame, conversas com psicólogos, levamos um advogado para também poder dar um suporte para a comunidade, caso queira saber de informações que às vezes elas não consegue ou teria que pagar para fazer isso. Né? Levamos sempre um atleta profissional para conversar com os jovens também, porque... Que é a resenha. Que é a resenha. Nós chamamos a coisa da resenha, né? No esporte a gente fala muito essa ideia de resenha, que é um bate-papo, uma conversa descontraída. Normalmente, você que está aí nos vendo, normalmente ele está sendo modesto com essa questão da resenha, porque resenha, o jogador de futebol... diz que no popular, como diz o Tite, fala muito. Então a resenha, o jogador fica quieto, ele ouve, mas ele tem que ouvir o técnico falar, um preletor, alguém que vai... Então eles decidiram falar assim, essa é a resenha. Mas no final, eu estou falando assim com propriedade de causa, no caso aqui do projeto do JB, porque a gente participa de algumas das atividades. Sim. E a gente vê e acaba batendo um papo sempre nada demorado, senão eles ficam cansados, eles querem jogar, querem participar da atividade, né, Jota? Mas é verdade. Eu acabei entrando na sua fala porque a resenha me lembra muito o Tite. Fala muito. É verdade. E aí, aí a gente, na resenha também, a gente coloca num outro movimento que a gente chama de Joga Garoto, né? Tem um Joga Garoto e tem um Joga Garota.
E Joga Garoto, Jogue com Grandeza, tem esse slogan, e o Joga Garota, Jogue com Graça. No caso do Joga Garoto, Jogue com Grandeza, essa ideia da grandeza, o nosso objetivo de todos os participantes do projeto é realmente valorizar o atleta, o participante, né, que essencialmente é da comunidade. Então a grandeza está na ideia de, assim, independentemente se você é alto, baixo, gordo, magro, negro ou branco, você é grande o suficiente para a prática esportiva. Então jogue com grandeza. Então nós moldamos o evento com todo nesse sentido. Então, eles são fotografados, né? Tá aqui o Rodrigo Marcelo que veio me acompanhar, pelo Léo, todos eles, a gente premia eles igualmente, né? Então, os troféus não tem aquela ideia de campeão, ouro, prata, bronze, não, todos recebem igualmente um mesmo troféu, um certificado, camiseta. Então, assim, é valorizar mesmo esse atleta enquanto participante. E essa atividade, ela também é social. Então, a contrapartida para eles participarem, a gente pede 1 quilo de alimento não perecível, que não necessariamente eles entregam, só se eles realmente puderem. Depois a gente pega esses alimentos, converte em cestas básicas e entregamos para a comunidade local, da onde o evento está sendo realizado, no espetáculo Além das Quadras, que é esse evento inicial que eu falei. Quantas edições já teve? Do Joga Garoto, porque nós temos o Joga Garoto e o Joga Garota, né? O Joga Garoto, se eu não me falho, já estamos na 4ª edição. E o Joga Garota nós fizemos vamos fazer outro agora. E o espetáculo Além das Quadras já teve 3 edições. Então a gente já fez em Cumbica, Santa Emília, Vila Barros, Bom Clima. Então, assim, inicialmente ele começou menor e aí ele se expandiu, né? Outras pessoas vieram, porque assim, o projeto é legal, Greg, porque assim, quem realiza realmente as atividades são os atletas. É isso que a gente percebe, eu pude perceber muitas das vezes que eu participei. Mas, Jonathan, nós vamos continuar o nosso papo no 3º bloco. Tá bom. O papo tá gostoso. Vai certamente render aí um 3º bloco, até que a gente vai correr para poder falar tudo que a gente tem vontade de falar. Mas se faltar, a gente fala no outro programa. Tá bom. Fico com vocês aí, esperando vocês de volta, depois do intervalo comercial. A TV Guarulhos quer ver a família toda reunida. Por isso, trouxe em sua programação relembrando grandes clássicos. A Ilha da Fantasia. Genie é um gênio. Profissão Perigo. 2 homens e meio. As Feiticeiras. Cine Clássicos de segunda a sexta, às 10 da noite. Aqui, na TV Guarulhos, a TV da família guarulhense. Voltando para o 3º e último bloco desse programa, que recebe hoje nosso amigo Jonathan Borges, o JB, falando do projeto JB12 e mais uma porção de coisas que a gente tinha falado. Mas, Jonathan, eu queria te perguntar um pouco sobre a questão, né? Nós falamos da inserção dos jovens, tudo, mas começou com você, né? Aí, de repente, foi vindo, você foi trazendo um jovem, outro. Como é que esses jovens ontem... Vocês foram ver um jogo do Corinthians, né? Saíram praticamente com uma excursão aqui de Guarulhos e foram assistir o jogo de futebol de salão do Corinthians, levando uma parte de todo esse pessoal que já atua no projeto, que virou colaborador do projeto, não é isso? Isso. Então, como é que esses jovens começaram a participar? Eu estou vendo um amigo companheiro ali que está inserido constantemente, abraçou junto o projeto, são todos jovens e a gente tem sentido essa carência de jovens missionários, porque vocês são missionários. Né? Cada vez que vocês se engajam, dedicam um pouco de tempo a algum trabalho que é para o outro ou para a outra, realmente vale a pena saber que vocês também jovens estão preocupados. Olha, podemos ter um mundo um pouco diferente. É por isso a motivação da minha
do meu convite a você, Jonathan, que viesse falar. Mas como é que esse pessoal chegou? Como é que está aumentando? Não sei se foram mais de 40 lá. Como é que tá esses colaboradores que você tem juntado aí? Como é que começou? É verdade. Então, assim, inicialmente a gente tinha uns amigos que iniciaram o projeto, depois as pessoas foram tomando conhecimento, porque a gente criou uma página nas redes sociais, tudo que a gente fazia e a gente vai colocando nessa Qual que é página. a página, para o pessoal visitar, que nós vamos pôr o crédito aqui embaixo? É o facebook.com/JB12oficial. Repete, por favor. facebook.com/JB12oficial. Continua. Então, a gente coloca tudo isso lá. E como você disse, realmente, nós temos a ideia de que o projeto, eu considero ele como transformador. Porque ele transforma não só quem está participando do projeto, mas quem é agente da ação, né? Então, hoje, nós tivemos muitas situações no projeto, né? Porque no projeto, em geral, os jovens entram de um jeito e saem de outro, né? Porque é uma responsabilidade compartilhada. Então, embora eles façam tudo, e que, como eu disse inicialmente, o projeto leva meu nome, mas o projeto não sou eu, o projeto são todos os que participam, né? Então, eles, essencialmente, que são os agentes da ação, né, e são os transformados e que são os que transformam. Então eu acho que isso é muito legal. E também as pessoas que estão por trás. Então não são só os atletas, tem muitos amigos, psicólogos, professores, fotógrafos, os parceiros do projeto, né? O Greg é um parceiro do projeto que tem uma relação com a AD, e é o nosso amigo, a Unimed, a Fábrica de Óculos, a Esporte Ação, né? A Big Massas, a LR Brumati, a Prefeitura de Guarulhos, né? Então, todos são parceiros. Folha Metropolitana, a Folha Metropolitana, Atual, Aviação Atual. Agradeço, inclusive, ao Rômulo, da Folha Metropolitana, que ontem publicou uma matéria nossa do projeto, falando um pouquinho das nossas atividades. Então, vai aqui o meu agradecimento para ele também. Então, a gente procura... o projeto é todas essas pessoas, né? Os agentes, os colaboradores. Então, a gente acredita que ele transforma, só assim que a gente consegue transformar alguma coisa, né? Numa responsabilidade compartilhada, e que nós realmente conseguimos levar para essa comunidade, para esse atleta, para esse jovem, a motivação para ele continuar jogando. E aí, sobretudo, Greg, não só para o atleta ou para o jovem ser profissional, porque eu como profissional e nós como profissionais, nós sabemos disso, das dificuldades, né? Também faço até um agradecimento aos atletas profissionais, os meus amigos que participam, que vêm para o projeto, ao Finel, ao Caio, ao Tiago. Então, todos os atletas que são amigos nossos profissionais, que ajudam e contribuem também conosco. Teve uma atleta mulher. Uma atleta, a Tatiane Freire, que foi no Joga Garota, por meio do Acácio também, que é do Multiforça. Então, faço um agradecimento para ele também. Então, todas essas pessoas... nós sabemos as dificuldades. Então, assim, se o jovem, num evento nosso, que nós levamos o atleta profissional, porque, na verdade, ele vai lá para falar um pouco das dificuldades que é para ser um jogador profissional e falar da história dele também, porque o jovem ele acaba se identificando com isso. E, de uma certa forma, dizer assim, se você não for um jogador profissional, porque é difícil, tem todo esse caminho, você pode ser um cidadão de bem, você pode fazer atividades e motivar pessoas e ajudar pessoas tal qual o projeto está fazendo. Sim. Então a gente tem, sobretudo, a possibilidade de formar o cidadão, né, o jovem cidadão. Então isso é o mais importante, é o nosso foco principal. É claro que se o atleta tiver condições também, nós podemos ajudá-lo a partir do AD Guarulhos, faz um teste no AD Guarulhos, no Corinthians, no São Paulo, né? Mas é interessante o jovem entender que se ele não for um jogador profissional, ele pode seguir um outro caminho que também é importante para a vida dele. E, bom, isso você falou das atividades, espetáculo além das quadras, depois você faz junto com toda esse grupo, essa equipe, o encontro. Mas vocês se encontram aos finais de semana, que você tem o apoio do Macedo. Isso, nós temos a parceria com o Clube do Macedo. Diz aí quem quiser participar, quem quiser ir lá conhecer, os jovens que queiram ir,
Faixa de Isso. idade, como é que é isso? Eu faço um agradecimento à Érica Matiello, ao senhor Lamartine, a toda a diretoria do Clube do Macedo, ao senhor Cláudio Roque, que também já participou de um evento nosso. Então, todos os domingos, esses atletas eles se encontram no Clube do Macedo. Então, essas equipes, elas têm um treinador, que é o Paulo Henrique, que também é um atleta profissional de futsal. Então, eles treinam lá e jogam no Clube do Macedo. Né? Então, esses jogos são em caráter coletivo e depois nós só saímos para fazer as atividades externas para entregar esses alimentos, né? Então, bacana. Então, você que tem vontade, qual é a faixa de idade, Jonathan? A partir dos 12 anos. 12 a... 12, aí vai. Porque Aí vai. Então, domingo eu vou jogar. Porque assim, porque na verdade, é claro que para jogar mesmo é sub-21, a gente fala, né? Então tem de 12 até 21 anos. Mas qualquer pessoa pode participar do projeto, né? Nas ações que não são propriamente só de atuação esportiva. Jonathan, nós estamos encerrando esse programa, ficando com gosto de Quero Mais. Eu tenho ficado muito feliz de gravar o programa, apresentar o programa, porque as nossas entrevistas estão sempre ficando com gosto de Quero Mais. Eu agradeço a você, telespectador, que ficou nos vendo, nos ouvindo. E agradeço muito a você, Jonathan. Né? Continue missionário. Você já tem, junto com você, um legado bastante grande. Você é bastante jovem, tem se dedicado a isso e tem tido outros jovens junto com você nessa ideia bacana. Quando a gente passa e deixa alguma coisa nessa vida, vale muito a pena. Parabéns e fica o convite. Um outro dia a gente bate um novo papo. Eu que agradeço, Greg, a você, a toda a equipe que está aqui trabalhando para a gravação desse programa, a todos os parceiros do projeto, todas as pessoas que estão nos assistindo. Nosso muito obrigado, e qualquer pessoa que quiser participar do projeto, pode participar do projeto, pode nos contatar, que o projeto tem essa ideia mesmo de ser um projeto coletivo com participação de todos. Jonathan, obrigado a você, telespectador, que ficou conosco nesta noite. Até a próxima.